Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h45, começando mais uma edição do nosso Ponto a Ponto aqui de Santos Litoral de São Paulo para todo o planeta. Mandando um abraço especial ao Yuri, ao Sérgio, ao seu Bedinho lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, né? Gente que ouve a gente lá do sul do país, entre o Paraná e também o Rio Grande do Sul. Lindo litoral catarinense. Bom dia a todos lá do nosso estado catarinense, estado progressista, estado também do nosso ex-tenista campeoníssimo Guga. Então, um abraço a todos. Bom dia para você que já está aqui com o Antônio Sanches do Guarujá. Bom dia, Antônio. Diz que curtiu o feriado segunda-feira no Guarujá, mas acabou a moleza, viu, Antônio? Até sexta-feira tem trabalho, mas ele é aposentado, está curtindo muito e dizendo que o calor está insuportável na cidade do Guarujá. Está mesmo, eu diria que em vários pontos do país. Hoje, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Olha que dia importante hoje, hein? Para quem acompanha, né? Quer ver só? Bom dia, Fernando Wagner Chagas. Você sabe o que se comemora hoje, dia 17 de janeiro? Antes de mais nada, bom dia, bom dia. Ano. Bom ano é a primeira... Bom 2024, 25, 26, 27, já vou antecipar. É a minha primeira participação nesse ano, um abraço a todos. Não sei. E não sabe? Não sei. Maurício Franco, gestor em finanças, especialista em onde aplicar o nosso rico dinheirinho, conhecedor do mercado financeiro nacional e também mundial. Sabe o que comemoramos hoje? Bom dia também a todos. Bom dia, feliz 2024. Feliz 2024 também, minha primeira participação esse ano. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, meu amigo Chagas aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu não vi o senhor na praia com tacinha de champanhe. O outro convidado nosso foi visto com tacinha de champanhe. Isso é pra gente muito chique, isso é pra gente muito chique. E o pior é que essa pessoa não bebe, né? Era champanhe fake? Fake. Estava vazio. O senhor pegou e fez assim? Não, estava vazio. Jogou pro santo? Estava vazio. Agora, dia 17 de janeiro eu sei sim, é o dia do sol. Hoje é um dia que o senhor não vai lembrar, mas o senhor sabe qual é o dia que o senhor não vai lembrar, e o Chagas também. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, Quer entrar no rol dos não sabem? Também, né? Hoje é o dia dos Tribunais de Contas do Brasil, 17 de janeiro. Realmente não sabia disso. Então, 17 de janeiro recorda a data da instalação do Tribunal de Contas da União. O que aconteceu em 17 de janeiro, sabe a data? 1893. Tem uma particularidade. Diga. Só tem tribunais de contas das prefeituras do município, o Maurício sabe disso, em apenas 2 municípios. Olha aí. São Paulo e Rio de Janeiro. As contas dos municípios, elas são fiscalizadas e controladas pelo Tribunal de Contas do TCE. Do Estado, não é isso? Com exceção de 2 municípios. São Paulo e Rio de Janeiro. Perfeito. Muito bem calçada a informação. Que chama TCM, né? É. Agora, só um comentário, Pois eu acho a existência dos tribunais, eu confesso que eu não sabia que era tão antigo assim. Eu acredito que seja ligado... 1893. Deve estar ligado à Constituição de 1891, que era a Constituição Provável. logo depois da proclamação da República. Mas são instituições muito importantes para o balanço da democracia especialmente do acompanhamento do Poder da Executivo. seriedade de cada governante, dos governos, é até importante isso. E como são 2 homens de números aqui, né, o nosso querido Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, comentarista de Fórmula 1, que já está aposentando alguns pilotos, depois a gente fala isso, mas é importante lembrar, o nascedouro do Tribunal de Contas da União, que aconteceu em 17 de janeiro de 1893. Como diz o Maurício, né?
Jovem é mais tempo, mas nem tanto, né, Maurício? Nem tanto. Aí data para... Somos jovens há mais tempo. Data para outras pessoas também, né? Um dos destaques desta quarta-feira de forte calor, né? E ontem, nos solidarizando com os amigos gaúchos de Porto Alegre, caiu um temporal devastador na metrópole ali, na grande Porto Alegre. O que já havia acontecido no Rio de Janeiro, claro que a intensidade do Rio de Janeiro foi pior, já são 13 mortos, ainda tem 2 pessoas desaparecidas. E há um aviso aí do IMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, que possamos ter aí viradas de tempo de uma hora para outra em vários estados. Então, muita atenção, né, principalmente aqueles que normalmente são pegos de surpresa. Veio aquela chuva, meu amigo, escolhe algum lugar para parar e pare, né? Como até se diz, né, eu acompanhei um caso, não tem nada a ver com o outro, mas eu acompanhei vários especialistas em aeronáutica dizendo: quando você pilota um helicóptero com parcos recursos de navegação, você está na Serra do Mar e você encontra um local para parar e para, não suba. Peça ajuda, peça socorro e não suba. Infelizmente, às vezes a imprudência de uma pessoa, não estou fazendo juízo de valores não, mas aquele helicóptero que na virada do ano levou à morte de um piloto e 3 acompanhantes, mãe, filha e um amigo, poderia ter sido evitado, segundo especialistas, porque quando você consegue um local para descer e para, fica lá. E um helicóptero que você voa, não por instrumentos, sim visualmente. Se você não tem visual, você não voa, você acaba caindo. Isso, infelizmente, aconteceu. Mas, infelizmente, já aconteceu, é só para reflexão mesmo. Olha que notícia essa também, né? Renda da elite do país cresce o triplo do observado entre outros brasileiros. O grupo representa 0,01% mais ricos, que vê ganhos quase dobrarem entre o ano 2017 e 2022. Então, vamos discutir esse e outros temas do programa de hoje. Lembrando, nós já estamos no ar pelo nosso site www.radiostanilsantos.com, não tem BR, também pelo aplicativo da Rádio Estanil Santos, baixe agora pelo Google Store de graça e nos acompanhe diariamente. Nosso Facebook, Rádio Estanil Santos, já está com a imagem e áudio para você, Facebook ponto a ponto, e nos portais radios.com.br, Radiosnet, olha quantos lugares, né? Com mais novidades aí ao longo de 2024, nós que ainda não completamos o aninho, dia 12 de fevereiro, a Rádio Estanil Santos completa um ano, mas com grande audiência, com grandes amigos, aí formando amigos em todo o Brasil. Isso é muito bom também. E daqui a pouco o programa também já no YouTube, para você acompanhar a hora que você quiser, né? Lembrando que nós estamos no ar em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos. Você quer importar, exportar ou levar a sua carga para qualquer ponto do planeta, fale com a Muniz. Emunizlogistica.com.br. Também forte vistorias automotivas, hein? Você sabe que é obrigatória, a vistoria automotiva é necessária e obrigatória em todo o nosso território nacional, principalmente no estado de São Paulo. Então, a Forte está em Santos, Joaquim Tavão 41, Ademar de Barros, Guarujá 2765, em São Vicente, Antônio Amigo 230, na Vila Valença, em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, no bairro Mogilar, e em Praia Grande, era uma loja, agora são 3, Boqueirão Kennedy 547, Aviação Kennedy 4438, Vila Mirim, perto da Prefeitura, Ministro Marcos Freire, 31.523, e em Santa Branca, no Vale do Paraíba, lá na rua Capitão Constâncio Santana, 368. 8 lojas da Forte para você fazer a vistoria, o laudo, o perício, o que você precisar, com competência. Manda um abraço para o nosso querido Roberto Barroso e toda a sua equipe, pelos lançamentos, pelas obras. Esse aqui é o Mykonos que vai ser entregue, provavelmente entre fevereiro agora e março, 32 andares de puro lazer, prazer e muita qualidade, né? Com piscina, ação de festas, tudo que você encontra, últimas unidades. Acho que deve ter umas 4 ou 5 muito boas essas unidades para fechar negócio. Corra lá, se já não fechou, hein? Eu falo todo dia, mas eu não ligo todo dia para saber se já fechou. Ótima localização, perto de tudo. O Fernando Chagas passa lá e o Fernando faz assim, ó. Coisa linda, hein? Que investimento. E está perto de tudo, perto de shopping, supermercado, praia, centro comercial, não vai faltar para você. Agora você fala assim, Edu, eu já vi o Chagas andando ali entre Epitácio Pessoa, Almirante Cochrane, é que ele está vendo essa obra aqui, ó. É o Ilha de Malta, 26 andares, Cecília Passaré, as mulheres em Santos aqui, profissionais são de uma qualificação acima da média. A Cecília fez o Mykonos e fez o Malta também, na Almirante Cochrane 32, na quadra da praia. Você vai sair do seu prédio, já vai direto para a praia, curtindo ali o final de semana. Acesse ngplus.com/Mykonos ou /Malta. E agora, se você quer investir, como diz Maurício Frank e o nosso querido Fernando Wagner Chagas, eu tinha 278 mil. Adquiri uma unidade no Piazza Torino da Engelife. A qualidade de fazer diferença para a Engeplus e Engelife.
Aí Chagas e Maurício, o sujeito comprou uma unidade no Piazza Torino, este lindo condomínio aqui, ó, na João Freire 363, e aí ele se deparou recentemente com um apresentador que vos fala, Eduardo Lucas, dizendo que aquela mesma unidade ele não compra mais com R$278 mil, porque essa unidade já está em R$356 mil. Maurício, você que é bom de matemática, e o Chagas, houve uma valorização de março do ano passado para começo de janeiro de 2024. Sim, há um número meio histórico, meio de parâmetro do mercado imobiliário, de que quando você compra apartamento na planta, é claro que isso envolve uma construtora séria, uma construtora que tenha garantia, tenha histórico no mercado, que isso é importante, é fundamental. Mas, de um modo geral, o prazo de construção de 2 anos, quando você comprou na planta e o imóvel é entregue, nesse intervalo ele rende ou valoriza pelo menos 20%. É mais ou menos essa continha que você fez aí, do 278 para o 350. É mais ou menos essa conta. Então, existe isso. E eu diria o seguinte, esse percentual que ele é meio histórico, depende do mercado, desse 20%, ele pode alterar na medida em que as cidades, médias e grandes cidades como Santos, e principalmente São Paulo, começam a estar com escassez de terreno. Exato. Então, naturalmente, você tem menos terreno, o preço eleva e essa valorização também ela aumenta. E é importante porque várias cidades litorâneas do Brasil estão valorizando demais. E Santos é uma referência à valorização, uma das cidades mais verticalizadas, e oferecendo essa oportunidade, que é o conceito Smart, que é um conceito de unidades menores, mas com preços mais acessíveis, o que facilita essa compra. Por isso, já é sucesso o Piazza Torino da Engie Life. Tem um ponto importante. O Maurício até acompanhou. A Prefeitura Municipal, qualquer prefeitura, para cobrar o IPTU, ela faz a planta genérica. Sim. A planta genérica é um retrato do valor de mercado naquele momento. No decorrer do tempo, normalmente as prefeituras fazem periodicamente, mais de 5, 6 anos, a revisão da planta genérica. Nesse período, há apenas a correção monetária do valor venal. Pois não. Mas quando você chega depois de 5, 6 anos, né, Maurício, você vê que a diferença do valor venal apurada há 5, 6 anos, mesmo com a correção monetária do IPCA, você vê que ele está bem abaixo da valorização do preço de mercado. Normalmente, no município de Santos, com certeza. Sim. 90% dos imóveis em Santos fizeram a planta genérica, valor de mercado, depois de 5, 6 anos, o valor de mercado está bem acima do valor venal, o que mostra a valorização dos imóveis, até pelo que o Maurício falou. É um grande negócio, escassez de terreno. Exatamente. Essa atualização da planta que o Chagas está falando, ela tem demonstrado nos últimos anos até percentuais maiores desse que eu comentei, justamente por e está vendo também uma valorização de outras áreas que não são apenas áreas de praia. Bastante. Então, onde você tem imóveis mais antigos que podem ser demolidos e construção de novos edifícios, vale só tentar, inclusive o próprio Roberto Barroso fala isso a nós aqui, além da falta e escassez de áreas, muito bem colocado pelos nossos 2 convidados aqui, a qualidade do solo em Santos exige uma tecnologia mais bem aplicada. Então, para que nós não tenhamos prédios tortos, hoje, se você eleva um prédio a 70, 80 metros de altura, praticamente você tem 50, 60 para baixo, né? Para baixo no subsolo, o que vai transformar a estrutura muito mais séria. O nosso solo, ele só perde para a Cidade do México. Exato, exatamente. Por falar em Cidade do México, tem ouvintes mandando aqui de toda a Baixada Santista, algo curioso, né, Virgínia? A gente vai realizar um programa falando sobre negócios também, é outro quadro que nós já temos aqui na programação 24 horas, mas existe uma rede de mercados mexicana que está até ensinando como se pronuncia, né? Então, você vê em cada esquina a rede OXXO, né, que é O2XO, em amarelo e vermelho, é uma rede mexicana, para quem não sabe, chegando muito forte no Brasil, estado de São Paulo, e aqui na Baixada Santista, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, estão abrindo vários. Só para que você tenha uma ideia, outro dia um ouvinte falou aqui, eu passei ali pela Rua Goiás, abriu uma na esquina e está abrindo uma outra. Tem no Gonzaga, e vai abrir mais. É um grande grupo, é um dos grupos mais fortes de mercado varejista do mundo, que é um grupo mexicano. Vale lembrar que o México, apesar de ser um país como nós aqui também, né, um país emergente, né, tem grandes multinacionais, tem empresas de porte. Vou dar outro exemplo para vocês de intervalo. Nós tivemos o período aí do coronavírus, né? E existe uma marca de cerveja, vou fazer a propaganda de graça aqui para eles, que é a cerveja Corona. Ela multiplicou o seu faturamento nesse período e entrou no ranking das 5 cervejas mais vendidas do mundo. Você veja que ela aproveitou. Por isso que diz assim, né?
Maurício e Fernando, a dificuldade transforma em oportunidade. Eles transformaram uma dificuldade que era comercialização, porque pontos fechados em todo mundo, em um grande negócio. A cerveja que já era conhecida se transformou mais conhecida ainda. Teve um marketing positivo. Tem uma frase que fala que atrás de toda ameaça existe uma oportunidade. Né? Exato. E essa oportunidade bem aproveitada, ela gera recursos e gera outras opções de mercado para você também. Antes do nosso primeiro intervalo, eu vou estar com os nossos assuntos hoje, como uma informação aqui para os nossos convidados e para que você possa participar com a Milene, né? A Milene mandou bom dia, a menina do Gonzaga. Ela está pedindo para a gente entrar em contato com a Guarda Municipal de Santos em relação a alguns pequenos furtos que estão acontecendo. São aqueles pequenos delinquentes que não são do Gonzaga, vêm ali, roubam e vão embora. Mas a Guarda Municipal já está avisada, já está atenta. Ontem eu passei por ali e observava guardas municipais fazendo patrulhamento com a própria Polícia Militar. Mas na volta a gente tem vários temas, como esse aqui, um deles. O Brasil fica fora do ranking top 10 de mercados estratégicos para investimentos multinacionais. Eu vou dizer por quê, o texto, como foi elaborado dessa matéria. Mas eu tenho um recado para você, hein? Recado da Prefeitura de Santos, tão importante para que você acompanhe com as suas crianças. Né? Verão é sinal de pré-lotada? Sim. Para manter a segurança e o bem-estar da criançada, alguns cuidados que você deve observar. Reforça o uso de protetor solar a cada 2 horas, hein, gente? Foi para a praia, protetor solar a cada 2 horas. No mar, as crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto, sempre. Não vacile 1 minuto sequer. Coloque nas crianças uma pulseira com identificação com o nome delas e o seu contato. Isso é fundamental. Quer saber mais? Então acesse santos.sp.gov.br ou vá nas redes sociais do município. Sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Virgínia, vamos ao intervalo, a gente volta já com esse e outros assuntos aqui, como destacar um assunto de esporte. Ontem a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez uma entrevista coletiva que eu nunca havia visto, só com mulheres. Ela colocou só um staff de mulheres para falar de gestão, ela que vai muito bem, obrigado, em gestão, novos empenhos financeiros, mais renda e, segundo ela, não vou me comparar a nenhum outro clube, porque nós ganhamos em campo. Não vou fazer fake news, porque nós ganhamos em campo. E mais, todas as empresas sérias, idôneas, serão bem-vindas no Palmeiras. Não empresas que a gente não sabe de onde vêm, quem são e se pagarão os investimentos prometidos. Fazer uma brincadeirinha. Pois não. Qual o antônimo... Virgínia, qual o antônimo de misoginia? Brincadeirinha, para não levarem a mal. E aí é o seguinte, né? Fizeram rapidamente os companheiros de imprensa uma ilação, ou uma ligação direta, queira como você quiser o termo, né? Com a empresa patrocinadora agora do Corinthians, né? Que ninguém sabe onde está, que nem sabe onde fica, que nem sabe como funciona. No dia da apresentação dessa empresa, o presidente do Corinthians apresentou, não tinha um representante da empresa. Não tinha? Ninguém. Eu pensei que era do Vasco que ela estava falando. Não, ela estava falando do Corinthians, né? Que é o famoso vai de bet, não sei o que lá é. Bom, em suma, oportunidades estão abertas. Eu vou rápido intervalo e volto já às 9h02. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre
Mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h06. Lembrando, né? Nós temos o apoio comercial também aqui de M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da contabilidade da sua empresa e a sua pessoal. Se você precisa, por exemplo, agora confirmar a sua permanência no Simples Nacional, termina dia 31 agora, hein? Então é bom entrar em contato com a M. Rocha Contabilidade, pelo mrochacontabilidade.com.br. Também Mecânica Eliomar, hein? Se você tem amassadinho no seu carro, pegou aquela chuva de granizo em algum lugar e deu aquela amassada, entre em contato com a Eliomar, hein? Com a Hammer. A Hammer Martelinho de Ouro, no 974085990. O Eliomar, que é o nosso aqui do Baixinho, Roberto Santana, há 54 anos cuidando da mecânica, da elétrica e da injeção eletrônica. É só você entrar em contato pelo 3466-8249. Também Tintas e Tintas. Alô, Marcelo Teixeira, quer pintar Vila Belmiro? Fale com o Zé, lá da Tintas e Tintas, a maior loja da Baixada Santista, tudo em tintas para você. Senador Feijó 439, Antônio Amérique 89 e Avenida Ulisses Guimarães 989 na área continental. E para finalizar, mandar um abraço especial na Virgínia nessa manhã de quarta-feira com calor, que ele adora calor, mas dentro do ar-condicionado, que é o nosso querido Jorge, hein? Ele e a Márcia Bernardo, que comanda a Escola Ciência e Astrologia, na Goitacás, número 8. O Jorge diz assim, adoro o calor, mas com ar-condicionado trincando. Aí não vale, né, Jorge? Aí é o calor espontâneo, né? Mas nosso querido Jorge, competente Jorge. Antes de entrar nesse nosso primeiro tema, mais um destaque aqui, confederações da indústria e do comércio em todo o Brasil dizem que vão ao STF. Aí você fala, Edu, para quê? Para tentar derrubar isenção de até $50 em compras via internet. Então tem muita coisa para falar, mas antes eu quero passar para os nossos convidados, o Fernando, também para o Maurício Franco. O Brasil ficou de fora do ranking dos 10 países tops de mercados estratégicos para investimentos de multinacionais. Eu fui pensar aqui a matéria, para entender a matéria toda, são em vários jornais aí mundiais, no Brasil também, né? Pela primeira vez em 10 anos, o Brasil não está entre os 10 principais mercados estratégicos para CEOs investirem. De acordo com o levantamento feito pela PwC, o país ocupa a 14ª posição no ranking.
Apesar do otimismo crescente em relação às economias locais e globais, o Brasil não conseguiu alcançar uma posição de destaque entre os mercados que são prioridades das multinacionais. Os Estados Unidos integram o topo da lista, seguidos pela China, Alemanha, Reino Unido e Índia. A 27ª pesquisa global com CEOs, Global CEO Survey, realizada pela PwC, foi apresentada nesta última segunda-feira, dia 15 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, da qual, inclusive, daqui a pouco vocês vão comentar se foi boa ideia do Fernando Haddad não comparecer. Está sendo muito criticado, mas eu quero ver a opinião de vocês. Entre os motivos que influenciaram na posição do país no ranking, estão a mudança do foco das empresas para mercados internos e a atratividade dos retornos nos Estados Unidos. Além disso, as crises na região, especialmente na Argentina, e as dificuldades de fazer negócio no Brasil também influenciaram. No Brasil, 36% dos executivos esperam aceleração nos próximos 12 meses, enquanto 39% prevêem desaceleração. Os CEOs têm uma visão mais positiva em relação ao mercado brasileiro do que a média global, mas a perspectiva em relação às empresas que dirigem a negativa, com 39% no mundo e 33% no Brasil, acreditando que essas serão economicamente inviáveis nos próximos 10 anos. A mudança tecnológica é considerada uma das maiores e de maior impacto, e os executivos esperam maior produtividade com os novos modelos de inteligência artificial. No entanto, apenas 1 em cada 3 empresas participantes adotaram esses modelos. A pressão por mudanças climáticas também traz efeitos, e 41% dos CEOs afirmam aceitar o retorno menor por investimentos para o ambiente. No Brasil, esse número é de 29%. Apesar da disposição global para priorizar os negócios verdes, o abismo digital e a defasagem educacional podem tornar o cenário desfavorável ao Brasil. Fernando e Maurício, quem começa nessa análise aqui do Fórum de Davos. Deixa a parte técnica para o Maurício. Eu vou mais para uma parte política, fazer uma análise política, e que eu tenho percebido muito, Não vou entrar na parte técnica, o Maurício fala da parte técnica. O que eu estou percebendo muito nos CEOs e no mercado financeiro, um certo preconceito ideológico ao governo atual e ao Brasil. Só fazer um rápido histórico. No início de janeiro, nós estamos em 24, no início de janeiro de 23, a grande maioria dos economistas do Brasil, e economistas de renome, economista com grande capacidade de análise, fizeram uma projeção do Brasil catastrófica. Terminou o ano de 2023, a gente vê que o Brasil foi totalmente diferente daquele cenário traçado por pessoas, que eu digo, que têm um amplo conhecimento do Brasil, de economia, de finanças públicas e até do cenário político. Você pega todos os... Não vou aqui relatar todos os números, mas você pega todos os números que a grande maioria dos economistas projetaram, e pega final de dezembro do ano passado e início de janeiro desse ano, estão totalmente fora da realidade. Só para mostrar, a economia do Brasil, o dólar acabou abaixo de 5%, o PIB cresceu, mas vai ser demonstrado em março que cresceu 3%, a Bolsa bateu 130 pontos, a taxa Selic caiu, aí caiu também por pressão política, e a inflação caiu pela primeira vez nos últimos 3 anos, se não me falha a memória, está dentro da meta. E essa visão, ela passa muito lá para fora. E os CEOs leem muito esses especialistas, então eles criam uma visão negativa, além da realidade. Temos uma série de problemas. Problema de segurança jurídica, problemas políticos muito graves aqui. O 8 de janeiro criou uma imagem muito negativa para o Brasil. Por outro lado, foi positivo que as instituições reagiram. Bom ambiente de negócio. A reforma tributária, que está tanto sendo discutida aqui em Santos. E o outro ponto, o arcabouço fiscal, que eu chamo de regime fiscal, que ele está dentro da nossa realidade, mas muitas pessoas criticam porque não vai conseguir o déficit zero. Não vai conseguir, o Maurício sabe disso, não vai conseguir o déficit zero. Qual é o interesse do Haddad?
é que seja mais próximo possível do déficit zero. Por uma questão política, ele bate no déficit zero, mas não vai chegar no déficit zero. Nós vamos ter que ir gradativamente diminuindo o déficit público para diminuir a dívida pública, não é do dia para a noite. E essa má imagem levada pelos nossos analistas de qualidade acaba influenciando os CEOs lá fora. Isso não quer dizer que nós não temos problemas. Eu já relatei isso. Insegurança jurídica, falta de um bom ambiente de negócio, uma reforma tributária que vai demorar para ser implantada, um arcabouço fiscal, que eu chamo de regime fiscal, que está sendo muito contestado. Então, isso acaba influenciando a visão do pessoal lá fora. Não é o melhor mundo para investimento, não é o melhor mundo para investimento, mas se você pegar a situação que estava e a situação que hoje está, melhorou bastante. Maurício. Então, eu acho que tem dois aspectos que a gente pode analisar nessa notícia. Primeiro, que ela pode dizer respeito ao grau de atratividade que o país tem para o CEO como perspectiva de carreira dele. Que na diplomacia o pessoal fala do eixo Nova York, Paris, Roma, que é o eixo mais tal. Existe algo parecido com os CEOs das grandes empresas, né? Quais são os países que são a cereja do bolo e tal. Então, o cara vai ser CEO de uma empresa na Califórnia, por exemplo, ele em geral está no topo da carreira e tal. Então, tem esse aspecto do qual o grau de atratividade que aquele mercado tem para que eu, CEO de top realmente aceite e ir para aquele país. Esse é um aspecto. O outro aspecto, obviamente muito mais amplo, é o que diz respeito à questão da atração de investimentos do país, né? E aí o Chagas descreveu bem aí uma série de fatores que fazem com que o Brasil não, digamos assim, de uma certa maneira, esse ranking, o Brasil está em 14º, né? Ele está fora dos 10. Exato. Mas que também tem uma foto um pouco do passado, vamos dizer assim, do passado recente. Quer dizer, tudo que aconteceu, especialmente em 2023, no sentido da estabilidade democrática, no sentido da gente combater a questão de muita burocracia com a reforma tributária, com o regime fiscal, são medidas e são atos de governo que não dão resultado em 2 meses, 3 meses, eles dão resultado mais no médio e muitas vezes no próprio longo prazo. A reforma tributária é um exemplo disso também. Então, é dessa maneira que o mercado deve enxergar e tem que ter o que a gente chama de uma janela de observação, né? Quando isso começa efetivamente a fazer efeito. Outra coisa é o seguinte, o mercado, ele é por definição pessimista, né? Vamos pensar dessa maneira, ele é por definição pessimista. Então, você imagina o cara que está trabalhando no fundo de investimento de aposentadas do Arkansas, né, para falar dos Estados Unidos. Vou pegar um exemplo maluco aqui, qualquer, que é muito comum. Esse cara ele vai ser conservador, vai ser pessimista por excelência, porque ele precisa ter uma política de investimento, de segurança, de médio e de longo prazo, principalmente. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa visão desse mercado, e acontece no mercado interno também, a Faria Lima ela é pessimista por natureza. A Faria Lima previu o 0,8% de crescimento um ano atrás, como o Chagas lembrou, e deu 3%. Quer dizer, previu uma inflação fora da meta e ela está dentro da meta. Depois de são, acho que 3 ou 4 anos, ela voltou para a meta. Quer dizer, então, as relações internacionais do Brasil, que o Brasil estava com um par internacional, assim, afastado de tudo, elas estão mudando. Quer dizer, e levando em consideração também, e aí eu acho que é um outro ponto que esse levantamento não mostra ainda, porque é um descasamento entre o tempo que as ações acontecem e o impacto que elas vão ter efetivamente. Em 2 pontos muito relevantes para o país. Um é a questão do nosso papel na política ambiental, isso muito claramente, e o outro é o nosso papel na transição energética. Exato. Fundamental, fundamental que a gente tem. E isso acho que não está devidamente, entre aspas, precificado nesse levantamento. Nesse meio, Maurício, muito bem abordado por você, tem uma questão da desindustrialização da nossa indústria, nosso parque industrial, que tem que sofrer tem que ter um novo modelo. E aí é o modelo sustentável que você bem colocou. Se nós conseguirmos encaixar isso, com certeza teremos atrativos. Aqui também ninguém está dizendo que o Brasil não volta. Tem uma parcela dos entusiastas que diz, não, o Brasil pode retomar com esses cuidados. Mas é importante a gente frisar isso. Só para finalizar esse assunto, já que você está com a palavra, depois o Fernando dá a opinião dele, a não presença do Fernando Haddad, que optou por não ir a Davos,
e tem sido muito criticado, principalmente pela imprensa brasileira. Lá nem tanto. Lá foi feita uma observância que alguns entendem que é um ano importante, é um ano pós-reforma tributária para começar. Inclusive, a própria Fazenda anunciou, viu, gente, para empresas, vai ter um serviço da própria Fazenda para auxiliar aqueles que precisaram de auxílio para entender a complexidade dessa reforma tributária. Mas a não presença do Haddad, Maurício. Eu acho que foi uma opção dele, talvez fosse melhor ele ter ido, mas eu acho que foi uma opção dele até no sentido de que o que vale é o que eu estou fazendo no dia a dia. Eu acho que isso o mercado está entendendo. Aliás, um mercado que é importante a gente lembrar, em dezembro de 2022, quando o presidente Lula, eleito, naquele momento ainda é presidente eleito, anunciou o Haddad, o mercado todos reagiu de uma maneira negativa ao anúncio do Haddad. 6 meses depois, o mercado estava defendendo o Haddad. Então, digamos assim, essa volatilidade de opiniões e tal, ela vê ao sabor do desempenho da pessoa também. Então, acho que talvez tenha uma coisa até estratégica de sinalizar, porque veja você que o Haddad não foi, mas a Marina Silva foi. Sim. Então, eu volto ao que eu estava comentando agora há pouco sobre a questão da importância da política ambiental e mais do que preservar a política ambiental de preservação da natureza, é também como é que eu transformo isso em rendimento econômico. Sim. É aquela história, a floresta vale mais em pé do que derrubada. Então, esse tipo de coisa faz sentido você mandar uma ministra do meio ambiente do que o próprio ministro está fazendo. A leitura que eu faço é por aí. E só para completar, um detalhe que o Charles cometeu, eu comentei também, mas que nenhum de nós falou, é o seguinte, o Brasil voltou a ser a 9ª economia do mundo. Sim. Os 3% de PIB de crescimento, o Brasil cresceu 3%, a China, que sempre foi, nos últimos 30 anos, 40 anos, foi o motor, cresceu 5,2%. Exato. Quer dizer, não estamos tão longe assim. E esse crescimento trouxe o Brasil de volta ao top 10 da economia global. E tem um ponto importante, com todos os pesares que nós tivemos, eu digo 8 de janeiro poderia ter provocado um abalo muito grande, político, institucional, econômico, a confiança do mercado mundial para com o país. Né? Felizmente, as instituições reagiram, vou discutir se funcionou bem ou funcionou mal. Elas funcionaram e reagiram. Superar o 8 de janeiro e terminar com os números que aqui nós já falamos é algo muito importante, que foi fundamental para recuperar a credibilidade, como o Maurício falou, do Brasil lá fora. A repercussão foi tão boa internacionalmente que 2 agências de classificação de risco do Brasil elevaram o grau do Brasil. Ainda não é grau de investimento. Sim. E para atrair investimento, o Maurício sabe disso, precisa ter grau de investimento. Felizmente, nós conseguimos com o governo Lula e, infelizmente, perdemos com o governo Dilma, né? Mas está recuperando. Faz parte do... E se essas empresas de classificação de risco, porém, eu vou dizer, os grandes fundos de previdência dos Estados Unidos só investem no mercado financeiro, ou só aplicam no mercado financeiro, ou investem em infraestrutura e produção num país se tiver o grau de investimento. Nós estamos melhorando. Acredito que em 2 anos nós teremos já de volta o grau de investimento seguindo assim. Então, isso é uma sinalização. Agora, uma autocrítica para a imprensa. Da mesma forma que eu falei que os economistas... Eu falei não, está claro. A maioria dos economistas errou a sua análise, a maioria dos economistas. Uma autocrítica para a imprensa. A imprensa vive buscando, principalmente editoriais de grandes jornais. Pois não. Vivem vendo pontos negativos no governo para criticar. É o tempo todo assim, né? É o tempo todo assim. Eu reparo isso. Então, que eu veja, qualquer coisa que possibilite uma visão diferente, uma possibilidade de crítica, é motivo para se criticar. A importância do Haddad, política, talvez não, seria boa. A importância para as finanças do Brasil, para a economia do Brasil, para o crescimento, não tem a menor importância. Qual a sinalização que o Haddad deu? Eu estou ficando aqui para cuidar da coisa aqui, que é mais importante. Exato. O que eu vi por esse prisma, viu, Fernando? Eu tenho mais importância aqui do que lá. Do que lá. Então não desmerecendo o evento, que é um evento importante, mas podem ir outros interlocutores, outros representantes, vão fazê-lo. Eu vou mandar um abraço para o Sérgio Rodrigues aqui e para a Maria Paula. Eu não sei se é a mesma matéria, mas me chamaram a atenção aqui. Bom dia para ambos. Um é de Santo André e outro é de Jundiaí.
bacana pela nossa audiência fora da Baixada Santista, e até mostrei para o Fernando aqui. A gente rapidamente vai prestando atenção nos convidados, nas notícias do dia aqui também, né? A gente tem que destacar várias informações, como esse presidente Bolsonaro falou 2 dias atrás da implosão do PL após elogios do Valdemar Costa Neto ao Lula. Podemos até falar disso. Vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar, mas antes é uma notícia aqui importante para aqueles que ficam criticando também, como, por exemplo, a Prefeitura de Santos aqui. Eu não tenho nenhum atributo, nenhuma obrigação, nem eles para comigo para defender. Mas daqui a pouco vocês vão falar dessa fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro criticou aí o Valdemar da Costa Neto porque elogiou o Lula. A gente sabe que o Valdemar sempre teve uma proximidade muito grande com o Lula. Mas o Valdemar me parece que saiu muito bem. Ele disse que se existe alguém mais popular que o presidente Bolsonaro, ele não apareceu. Não sei se foi uma maneira de tentar acalmar os ânimos, né? Mas dizem que não colou, que o Bolsonaro não engoliu essa e conversou com ele, mas que é uma conversa face to face, cara a cara, né? Mas essa é uma notícia interessante aqui, ó, para aqueles que criticam, viu, Fernando? Você que está junto à Prefeitura, o Maurício já foi secretário. Hoje, eu falei que é o dia da fundação do Tribunal de Contas do país, né? Às 9h25. Olha que interessante. 88% dos municípios de São Paulo possuem irregularidades no orçamento. Quem afirma? TCE, Tribunal de Contas do Estado. A gente falou no começo. Estado possui cidades com falta de investimentos em saúde, educação e gastos excessivos. Então, vamos lá. Uma matéria curtíssima, mas é interessante para vocês comentarem. Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, mostram que o Estado de São Paulo tem cerca de 88% dos seus municípios com indícios de irregularidades no orçamento. Das 644 cidades fiscalizadas, por que não 45? Porque vocês já explicaram, porque São Paulo não precisa. Pelo TCE, 567 precisam reajustar seus caixas públicos para evitar problemas fiscais. Além disso, há falta de investimentos regular em saúde e educação, com arrecadação municipal abaixo do previsto. Entre os principais problemas apontados pelo TCE está o gasto excessivo, que chega a superar em 95% a receita corrente. Entre os 10 maiores municípios do estado, atenção, hein? Aqueles que gostam de ficar jogando pedra no vidro, e quebra, viu, gente? Ou pondo prego na rua para furar pneu de carro, ou que tá esse sol maravilhoso, ele fala, daqui a pouco vai chover, vai ter temporal. Presta atenção, tem que arrumar aquela vinhetinha que eu falei, rufar os tambores. Mas vamos lá. 10 maiores municípios do estado que estão com o TCE só de olhão assim, né? Olhão grande, aberto. São José dos Campos, que apresenta a pior situação do estado, pois possui 99,33% da receita comprometida com despesas correntes. 99,33%. Aí, em seguida, o alerta vai com puxão de orelha para os seguintes municípios. Depois de São José dos Campos, vai para Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba, Guarulhos, São José do Rio Preto, Campinas e, atenção para o último, São Bernardo do Campo. Você percebeu uma característica aí? Todos eles grandes municípios. Grandes municípios. Inclusive, Guarulhos é tido como... E a maioria deles, devedores de precatórios. São José dos Campos está na pior situação, com 99,33% da receita comprometida com despesas correntes. Repetindo, depois seguido de Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba, Guarulhos, São José do Rio Preto, Campinas e São Bernardo do Campo. Grandes municípios. Mas eu não vi Santos aqui nessa relação, Fernando. Então, aqueles lá que ficam o dia inteiro procurando... Não vou defender causa própria, mas depois... Deixa eu fazer uma análise prévia. Depois pode fazer e o Maurício já começa a fazer a sua somatória aí. Eu faço mas boa essa notícia, não é boa essa notícia? Boa. Eu faço uma análise aqui de Santos, que é específica. Santos tem uma situação muito específica, diferente da maioria dos municípios do estado de São Paulo. Primeiro, o fato de ter irregularidade não quer dizer que ela esteja com uma má administração, administração... São alertas. Né? Exato. O Maurício sabe disso, passou 4 anos lá. O tribunal vai fazer depois uma análise das contas. Pois não. E vai ver se vai ser aprovado ou reprovado, ou aprovado com apontamentos. Ressalvas, exato. Ressalvas. E durante esse período de um ano,
pode haver a tomada de contas especial. Com essa tomada de conta especial, ele pode até verificar a irregularidade e já antecipadamente aplicar até multa ou qualquer outro tipo de sanção, mas com amplo direito de defesa para os municípios. Se você perceber, a maioria não, todos eles são grandes municípios, que talvez com exceção Todos. de um. Eu vou repetir aqui. São José dos Campos, Centro Tecnológico Brasileiro. Não é uma cidade qualquer. É. Vamos lá depois. Santo André, está aqui numa grande ABCD, cidade importante do ABCD. Ribeirão Preto, considerada a Califórnia brasileira. Muitos empresários fazendeiros. Depois Sorocaba, que hoje é um polo industrial importante. Depois Guarulhos, dispensa comentários. Guarulhos é o segundo maior município do estado de São Paulo em população. Tem grandes empresas também. Depois vem São José do Rio Preto, que está lá mais no fundo do estado, com grandes indústrias também, um polo atrativo também, né? Aí vem Campinas. Região metropolitana de Campinas gigantesca, e a gente pode, inclusive, citar Sorocaba, que faz parte dessa região. Agora, aí. E, para finalizar, São Bernardo do Campo. Também. Terra do atual presidente Lula, aí, terra de adoção dele. Né? Aí é uma questão técnica, vou tentar... Ainda bem que não desceu a serra, isso. Não, a nossa característica de... A imigrante estava congestionada. Estava congestionado, muito caminhão. Mas veja, a nossa característica de São Vicente declarou estado de emergência orçamentária e financeira. Mas não significa que o prefeito está desviando dinheiro por no bolso. Não. É para a pessoa entender. Está mal, precisa corrigir, precisa. Quando sair a prestação de contas, com certeza, né, Maurício, as ressalvas vão aparecer, mas não significa que o gestor... outra... Às vezes não é que ele foi mau gestor. Eu nem sei se ele gosta... A escassez de recursos leva a isso. Sim. Agora, Santos é prestadora de serviço. Sim. Todas essas cidades, elas são industriais. Exato. E aquilo que nós chegamos a comentar aqui... E nenhuma aqui tem porto, você percebeu, né? Outro viés. Aí eu vou chegar lá. Nós falamos aqui. Primeiro, o Maurício sabe disso. Quando você cria uma despesa corrente, principalmente uma despesa de custeio, você nunca mais diminui isso. Ela permanece. Com tendência até subir. Com certeza subir. No ano passado, nós falamos aqui. Quando eleitoralmente o ex-presidente da República diminuiu o ICMS, o ICMS não ia só pegar energia, combustível e comunicação. Sim. Ia pegar a indústria. Exato. Então, esses municípios, eles têm a despesa permanente de custeio e a arrecadação caiu em razão da redução do ICMS no ano passado. Isso era fatal. E pegaria os estados também. Então, você manteve a despesa e uma receita importantíssima, que é a do ICMS, ela foi sensivelmente reduzida. Os municípios já vêm com problemas desde a pandemia, e com essa situação de redução de receita se agravou. Por que Santos e outras cidades prestadoras de serviços não tiveram esse problema? Primeiro, essas cidades prestadoras de serviços já há muito tempo trabalham no IPTU. Vou dar um exemplo. No século passado, Cubatão não cobrava IPTU. Exato. Hoje é obrigado a cobrar. Sim, então não há como não cobrar. E a outra questão do ISS. O ISS em Santos é uma receita que já era a segunda, chegou a ser terceira, passou para a segunda, hoje é a primeira, e primeira com uma grande vantagem. E além do que, o Amaurício esteve lá, nós temos uma administração tributária com tecnologia, com pessoal capacitado e tem um controle de despesa. Aliás, um dos responsáveis pelo controle de receita... Fernando, isso vai ficar para um outro programa, a gente vai ter que fazer um outro programa para falar sobre isso. Muita atenção, muito cuidado também, quando vale dizer, a gente fala de arrecadação do porto, tem uma forte corrente aí no Ministério de Portos e Aeroportos em Brasília, que nós vamos ter um aumento da frota. Eu já fiz um programa aqui, inclusive com o Marcos Muniz, também com o Emerson Dias. Vão entrar em operação mais de 470 navios de grande porte calado no mundo inteiro. Estamos tendo aí o problema do Mar Vermelho, mas tudo bem.
esses navios são mais extensos, mais largos e com um calado maior. Então já existe uma voz corrente em Brasília, e nós não temos mais o ministro de Portos da região, é o ministro Silvio Costa Filho, que está também enrolado recentemente aí, que dizem o seguinte, que vários navios que vêm para Santos não deverão mais ir para Santos, deverão aportar em São Sebastião. Aí você me pergunta por quê? O calado do Porto de Santos não chega a 15 metros, hoje está em 13,5, 14, não varia isso. Há uma perspectiva de tentar transformar ele para 15, 16, mas não tem. São Sebastião são 40 metros e 44 em alguns pontos. Então, se isso acontecer na prática, o Fernando acabou de cantar a bola. Você vai ter uma arrecadação bem diminuída. Esses navios não vão parar, não vão passar aqui, vão em São Sebastião. Mas antes do intervalo, Maurício, eu quero a tua opinião a respeito. Deixa só Diga. Um ponto. Apesar de eu ter falado tudo isso, a administração tributária é fundamental e eu vou mostrar um caso concreto aqui. A administração tributária e o controle da despesa. Isso é real. Conheci o Maurício sentado numa mesa, numa reunião. Mostrei para o Maurício, 180 e depois foi corrigido, 210 milhões de dívida de curto prazo, vamos chamar assim. 4 anos depois que o Maurício saiu, tinha 70 milhões em caixa. Isso se chama administração tributária e controle da despesa. Então, a questão de você administrar as finanças públicas do município, isso é fundamental. Não adianta só você ficar, vamos dizer, um município... não tenho recurso, não controlo despesa, isso, aquilo. Sim. Você tem que ter, e muitas vezes isso ocorre, principalmente em municípios pequenos, eles não têm tecnologia. Sim. E não têm, até pelo baixo salário desses municípios. O que chama a atenção aqui, mas a gente até entende, né, Fernando? São grandes municípios. São grandes municípios. Com grande arrecadação. Com grande não arrecadação. Estão falando de municípios pequenos com pouca. Faltou ter essa visão. Caiu o ICMS, nós vamos ter que buscar arrecadação. Exato. E controlar a despesa. É isso, Maurício? Eu queria lembrar, o Chagas explanou bem essa questão toda, eu queria lembrar também que, além dessa questão do ICMS do ano passado, na verdade foi do ano retrasado, né? Foi uma... Não foi no meio da eleição mesmo. Isso, foi uma decisão do governo Bolsonaro, e que afetou bastante esses grandes municípios, que têm uma importância grande a arrecadação do ISS para eles. A gente também tem a questão da pandemia. Então, o olhar dos tribunais de contas, eles tiveram um olhar diferenciado, e isso eu acompanhei, em relação especialmente às contas de 2020. Sim. Porque 2020, como todo mundo sabe, foi um caos. O Chagas estava lá, assim, a gente, quando fechou tudo, eu era secretário de Finanças na época, eu olhei, chamei a equipe, o Chagas fazia parte dessa equipe, que são grandes técnicos que a gente tem na Prefeitura de Santos, na Cefim, e assim, era uma coisa louca para você tentar imaginar o que ia acontecer. Exato. Um negócio que nunca tinha acontecido, está tudo fechado, ninguém está vendendo mais nada, ninguém está produzindo mais nada, o que vai acontecer? Quer dizer, muita gente a arrecadação vai despencando, você imagina um empresário, pequeno empresário, desesperado com a porta dele fechada e tal, então... Foi uma coisa... E a prefeitura tendo que manter os serviços. Tendo que manter o serviço, né? E tem muito serviço, por exemplo, a questão do Porto, o Porto continuou. Né? Então, do ponto de vista do ISS, ainda o tombo não foi tão grande, mas naquele momento, eu estou falando... O ICMS despencou. Esse foi para o espaço. Sim, com certeza. Eu estou falando um período especificamente assim de abril a junho de 2020, que estava todo mundo no escuro e tal. Então, e isso, os próprios tribunais de contas depois falaram assim, não, nós vamos ter um olhar diferenciado para 2020, porque não é possível que o técnico do tribunal faça de conta que não houve pandemia, que foi uma coisa, né, absolutamente impactante. Então, isso aconteceu. Agora, o que eu sinto, e aí eu estou falando, não tenho parente em tribunal nenhum, nunca participei de tribunal nenhum, não tenho procuração para defender, mas queria rapidamente duas coisas. Primeiro que eu vejo a atuação dos tribunais hoje mais como uma questão didática, pedagógica para os técnicos. Por quê? Porque parte do princípio de que o técnico municipal ele quer fazer o trabalho correto. Mais para tentar corrigir a rota do que para punir. Isso, exatamente. Menos de punição e mais de correção, mais de orientação. Então, esse é um aspecto que, na experiência que eu tive, isso se confirmou, né? Que isso é uma coisa bastante clara. E outra coisa, que o Chagas observou também, a questão dos gastos obrigatórios. Isso é verdade. Você colocou um gasto corrente, especialmente custeio, nunca mais consegue tirar. Aí você chega em absurdos como esse município, que eu acho que, se eu não estou enganado, foi São José dos Campos, que você citou, com 99% de despesa obrigatória. Quase 100%. E é raro você ter um município que esteja abaixo de 90%, isso daí, 90%.
por conta de tudo que é colocado e depois a burocracia, direitos adquiridos e tal, impede que você tenha gestão sobre isso. Então, isso realmente impacta bastante nessa questão da atuação dos tribunais aí. É bastante interessante. Obrigado aos dois ouvintes, espectadores, né? É isso que eu falo, o nosso ouvinte, ele é peça fundamental. A gente aqui... Diga lá, Virgínia, depois a gente vai ao intervalo com a parte final do programa. 9h38, mas bom programa, excelente aqui. Eu quero até agradecer o doutor Roberto, que está mandando um abraço lá da Ponta da Praia, sempre nos sauda aqui com um bom dia especial, elogiando o conteúdo do programa e a qualificação dos nossos convidados aqui. Para nós, uma surpresa, tanto o Fernando como o Maurício e Fernando nos trazem bastante satisfação de tê-los aqui. Diga, Virgínia. Dininha Couto. Bom dia, São Bernardo do Campo. Dininha, Dininha, olho aí na Prefeitura de São Bernardo, hein? De olho neles. Dininha Couto, bom dia, amigos. Vereador Sérgio Santana, bom dia, abraço a toda a bancada. Podemos dizer que as eleições de 2024 serão um reflexo das eleições de 2022? Basicamente, será candidato do Lula vezes Bolsonaro? E qual é a importância dos impactos das eleições de 2024 em relação a 26? Virgínia, é interessante essa pergunta. Nós temos feito pesquisas, depois, se puder, fazer uma explanação sobre isso. Então, na volta do intervalo, o Fernando e o Maurício, se quiser, comentam aqui. Só passando também uma informação, tem mais comentários? Então, deixa eu passar aqui. O ministro Fernando Haddad solicitou uma conversa com o presidente Lula e com Arthur Lira para tentar o acordo sobre a reoneração da folha. Haddad quer evitar antecipar a decisão sobre o destino da MP, editada no final do ano, né, que pegou muita gente de surpresa, e tem muito deputado que ligou para o Arthur Lira e falou assim, não, meu filho, assim não. Pensamos uma coisa, votamos uma e fizeram outra, então tem um clima meio pesado, e também por aí o Haddad não foi para a Suíça. É um dos motivos. Se ele vai para a Suíça, talvez mandem ele para a Lua. Então, ele aqui ele tem como conversar, contornar. Então... Ali seria mais uma questão política. Sim. A função dele hoje é tentar acertar as finanças públicas da União. E ele não parou de trabalhar, o Haddad, viu? Porque ele virou o ano seguinte, mais uma do Haddad aqui antes do intervalo. Eu não sou aqui jornal do Haddad, não, mas é importante passar, figura importantíssima do governo. O ministro Fernando Haddad diz que renúncias causam rombo de 32 bilhões e se reúne, ele já se reuniu com o presidente, vai se reunir hoje de novo, inclusive com o Lira junto, se for possível, para encaminhar uma proposta. Ele entende que essas renúncias são muito perigosas, né, até para a meta que se precisa fazer, que sabe que é muito difícil de fazê-las. Mas está aí o ministro Fernando Haddad sempre se mantendo aí rapidamente, em relação a isso. Concordo plenamente com o Haddad, mas vai ser praticamente impossível passar isso aí no Congresso. É verdade, é verdade. E demais, hein? Ontem o Haddad, que não foi para Davos, e aí mais razões aí, se encontrou com o Rodrigo Pacheco, naquela agenda de reuniões com o Lula e com o Lira, ele entrou com o Pacheco primeiro para discutir a remuneração, porque tanto o Senado como a Câmara estão apertando ele, de todos os lados. E ele está tentando convencer o presidente Lula, que está naquela situação, viu o que é melhor, viu o que dá para fazer, para nesse contexto permanecer. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre
Mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9h46. Rapidamente passa, né? Deixa eu só mandar um recado de novo para você aqui da Prefeitura de Santos, hein, gente? Calorão, praia cheia, turistas, a cidade está cheia, está bonita, muita gente, né? Verão é sinal de praias lotadas. Para manter a segurança e bem-estar da criançada, confira alguns cuidados. Então vamos lá. Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Para as crianças, a altura segura é água no máximo até o umbigo. Aquela velha frase, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Então, está certíssima, né? Vista as crianças com roupas chamativas, de fácil visualização, sempre com cores, desenhos, vão chamar a atenção, né? Quer saber mais? Acesse santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos, que quer o seu lazer com segurança. Virgínia, repita a colocação do vereador Sérgio Santana para que o Fernando e o Maurício possam comentá-la. Isso, e também eu vou aproveitar e vou falar o WhatsApp da rádio. Pois não, Virgínia. O WhatsApp da rádio é 13 998058709, repetindo, 13 998058709. E podemos dizer que as eleições de 2024 serão um reflexo das eleições de 2022? Basicamente, será candidato do Lula vezes Bolsonaro? E qual é a importância dos impactos das eleições de 2024 em relação a 26? É importante essa pergunta do vereador Sérgio Santana. Um abraço, o vereador Sérgio Santana sempre nos recebe muito bem no seu gabinete, e quando a gente se encontra lá pelos corredores da Câmara. Um abraço mesmo. O Santana, toda vez que a gente precisa dele, ele nos atende sempre com muita educação, com muita gentileza, atendendo na medida do possível aquilo que a gente conversa com ele. Grande abraço mesmo a Sérgio Santana, um vereador que eu gosto muito, pelo seu trabalho. E importante a pergunta dele. Antes disso, eu vou fazer um merchan. O merchan é propaganda mesmo, que serviu para esse estudo que nós estamos fazendo. É um livro, Biografia do Abismo. Biografia do Abismo. Thomas Trauman e Felipe Nunes. São 2 cientistas políticos. Eles fizeram um retrato da eleição de 2020,
2022. De né? 2022, que foi a eleição. Eles fizeram um retrato perfeito e projetam o futuro do Brasil político. Inclusive, ontem eu estava conversando isso com o ex-vereador Braz. Estava falando, a gente se encontra com ex-vereador ou com vereador, Sim. só fala de política. Então, dá o crédito a quem merece. Pois Thomas não. Trauma e Felipe Nunes. Interessantíssimo. O nome da publicação? Biografia do Biografia do Abismo. Biografia do Abismo. É um livro verde, te dá de presente. Da Olha, próxima eu vez vou que- ler porque me interessa muito, viu? A partir, o que ele diz? A partir dali, ele diz que as próximas eleições, elas serão sempre uma disputa entre um lado e um outro. Ele não diz nem polarizado, ele diz calcificado. Como nos Estados Unidos, que tem o republicano e tem o democrata, no Brasil, o eleitorado brasileiro está calcificado. O Maurício pode até falar melhor que o Maurício também nesse livro. Está calcificado. Ou você ou Bolsonaro ou petista, ou Lula petista. Eu prefiro dizer, ou você é anti-Bolsonaro ou você é anti-Lula e PT. Eu prefiro dizer assim. Ele traça um retrato perfeito e projeta. Agora, a pergunta do Sérgio Santana. Em cima disso, então, em cima do que o Felipe Nunes e o Thomas Trauman fizeram, eu e alguns especialistas no assunto, porque eu precisei de especialista no assunto para tratar disso. Em síntese, se o prefeito é bem avaliado, tem 50% a 60%, não vai se discutir a polarização. Se o prefeito tem 50% a 60% de aprovação, prefeito ou administração, mais administração. A administração tendo 50% e 60% de aprovação, desde que o prefeito esteja a imagem vinculada à administração, não se vai se discutir polarização. Se o prefeito tem menos de 30%, vai sim se discutir polarização. Vai se discutir se é anti-Bolsonaro ou anti-Lula. Pois não. Vai se discutir isso. E é interessante, a eleição municipal que não tem reeleição, aí com toda certeza, independente do prefeito apoiar A ou B ou não apoiar ninguém, vai se discutir. Município que não tem reeleição, vai se discutir Bolsonaro e vai se discutir Lula. É interessante. Principalmente nos grandes centros, mesmo que o prefeito, que a gente chama de incumbente, ele vá para a reeleição, nos grandes centros, ainda assim vai se discutir Lula ou Bolsonaro. Nas pequenas cidades, centro-oeste, sul, a tendência é de não discutir, mas se discutir é Bolsonaro. Nordeste e grandes centros, Nordeste e grandes centros, se discutir, a tendência é Lula. Então, Sérgio Santana, vereador Sérgio Santana, fortemente ou levemente, a questão Lula-Bolsonaro vai ter influência. A importância para a eleição, nós estamos em 24, a eleição da presidencial de 2026, é importantíssimo o candidato, ou seja, progressista, ou seja, conservador, ter o maior número de municípios possíveis. Porque quanto mais municípios e vereadores, mais vai dar sustentação para a candidatura de um lado ou de outro. Então, o Brasil definitivamente, eu concordo, eu não sei a opinião do Maurício leu o livro, definitivamente o Brasil está classificado. O Brasil virou os Estados Unidos em termos políticos. Lá é republicano ou democrata, ou aqui eu vou por esse lado, ou você é anti-Bolsonaro ou você é anti-Lula. Mais ou menos terá sim influência nas eleições esse debate. Eu não sei se é ideológico, partidário, vai ter esse debate. E com um conteúdo hoje interessante, religioso.
A religião tem está tem esse viés também. Tem esse Concordo. Agora passa o para Maurício finalizar, leu então, o livro. para finalizar, a opinião de quem está lendo, ou já leu o livro, Maurício? Estou lendo, Está estou lendo. lendo, né? Estou lendo. Então, para a gente finalizar, com a tua opinião aí nessa fala. É excelente, né? Eu também ratifico aí a indicação do Chagas, é excelente, justamente para traçar esse paralelo dos últimos anos no Brasil. E eu queria começar falando um pouco do lado de fora. A ascensão da extrema-direita em muitos países, em vários países, ela traz uma consequência, isso aconteceu no Brasil, e o livro fala disso também, como uma das razões da calcificação, do que eles chamam de calcificação, dessa polarização, mas aconteceu nos Estados Unidos. Eu li um artigo de um jornalista americano recentemente, e ele fala um negócio que eu achei sensacional. Ele fala o seguinte, que a atuação raivosa do Trump impede que nos Estados Unidos a direita séria, a direita equilibrada, a direita verdadeiramente democrática, ela perdeu voz. Isso não aconteceu só lá, isso aconteceu em muitos lugares, inclusive no Brasil. Quer dizer, essa que é uma camada grande da população deixou de ser ouvida, por quê? Porque a extrema-direita, raivosa na sua atuação, basta a gente ver os episódios de 8 de janeiro do ano passado aqui no Brasil, falar que não queriam derrubar o governo, que não era... É conversa mole, aquilo foi uma tentativa de golpe, sim, né? Então, isso efetivamente aconteceu. E isso é muito importante a gente colocar. Eu vou voltando aí à pergunta do vereador Santana, que eu quero mandar um abraço também, exemplo que o Chagas falou, é uma pessoa que eu também, nas vezes em que a gente conversou, foi sempre com bastante gentileza, e eu prezo muito o Santana, e acho que só queria fazer uma pequena acréscimo ao que o Chagas falou em relação à questão municipal. Diferentemente dos dois níveis de poder executivo, o federal e o estadual, o municipal ele é muito mais, ele pega muito mais com as pessoas. Então, o cara que reclama do prefeito porque está com um buraco na porta da casa dele na rua, a atuação desse prefeito é muito mais sentida por esse cidadão. É aquela coisa que falo, é o zelador, é o síndico, né, o prefeito. Então, ele tem um embate muito mais assim com as pessoas. Então, eu acho que a questão ideológica ela é importante, mas ela tem limites de atuação. Eu acho que a questão ideológica ela vai ficar mais forte a partir de um determinado momento, a partir de um determinado nível estadual ou federal, por exemplo. É claro que tem alguns grandes municípios, a gente viu ontem a refiliação da Marta Suplicy em São Paulo, que nesses grandes municípios também há, até porque, como eu disse, a pessoa ela sente a atuação da prefeitura, mas não é tanto como nas cidades médias ou menores. Mas tem um caráter ideológico muito forte, porque São Paulo é uma capital, é a maior cidade do país e tal. Exato. Mas, de um modo geral, eu acho que tem muito mais a ver com a atuação desse prefeito no dia a dia. O cara pode até ter um prefeito de centro ou centro-esquerda e ele ser de direita, mas ele está contente com a atuação desse prefeito, ele vai votar nesse prefeito se ele for candidato à reeleição. Ou o contrário também. Ele é um cara mais, um eleitor mais progressista, mais de esquerda, e ele tem um prefeito de centro, e ele fala, não, mas eu acho que o cara está fazendo um bom trabalho, eu vou votar mesmo assim. Então, eu só acho que essa diferença dos três níveis do executivo, diferentemente do estadual e do federal, no caso municipal, o eleitor sente esse gestor, ou a presença ou a ausência dele mais fortemente, isso interfere no voto, sim. Perfeito. Bom, quero agradecer demais, programa maravilhoso, excelente aqui. Manda um abraço para o Rogério Perim, também em São Bernardo, muita gente do ABC, ao Cândido, lá em São Vicente, perguntando, de novo, Cândido, eu não sei a resposta, vou te frustrar. Eu não sei quando termina a obra do Gonzaguinha em São Vicente, a gente já pediu informações da Prefeitura de São Vicente, a assessoria não respondeu até agora. Vai terminar, uma hora termina, até porque toda obra que começa tem que terminar. Um abraço também especial ao Marcelo Rocha, lá em São Vicente, do Centro Comercial, também ao Donizete Teixeira, está lá na Campos Salles. Um abraço especial ao pessoal da logística aqui no Centro de Santos, mandando um abraço também. Adoraram a ideia, o programa já... O Porto Empresa e Negócio agora vai virar uma coisa que é um dia específico, como foi na semana passada, já marcando a estreia. Obrigado pelo carinho. Ao Cerias Menezes, de Santos do Zona Oeste, para Cachoeira Paulista, lá perto de Aparecida, com o seu hotel. A esposa, Dona Josefa, um abraço a ele. Ao Luiz Plástico, que logo está de volta, hein? Está lá em Coimbra, em Portugal, mas vem passar férias aqui. Quem sabe vai permanecer em Santos, aqui curtindo o nosso litoral. A Meire da Tailândia perguntou se o Santos vai contratar mais jogadores. No momento, acho que não, viu, Meire? Acho que o Santos para por aí. Você na Tailândia está à distância, mas agora a preocupação é iniciar um bom Paulistão
e depois uma boa Série B para retornar nesse primeiro ano. Maurício Franco, obrigado pela presença, ótima quarta-feira. Estamos em 17, já passamos 2 dias praticamente da metade do mês de janeiro. Como sempre, o mês de janeiro voa. Na outra semana já temos feriado, aniversário de Santos, cidade contemplativa aí com 2 shows, show da Pitch, show do Jota Quest, baile da cidade, jantar para arrecadar fundos para o Fundo Social. Já esgotaram os convites. Quem quer agora vai ter que acompanhar mesmo para uma outra edição. Sucesso para esse novo evento. Obrigado, Maurício. Obrigado e grande ano para você. Primeiro com muita saúde, né? E que a gente possa, ao longo do ano, comentar muitos assuntos positivos como esse. Olha, acabou, não estava na pauta do programa, mas falando justamente no dia Tribunal de Contas, como existem municípios do Estado com dificuldades. E são excelentes municípios para se viver. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês aqui, com a Virgínia, meu amigo Chagas, e os nossos espectadores e ouvintes que acompanham o programa. E um bom 2024 para todo mundo também. Só para fazer Você gostou da eleição do Messi mais uma vez como o melhor jogador do mundo, pela 8ª vez? Eu acho Bola de ouro? Eu acho que os 3 indicados no estádio, no programa, foi bastante significativo, né? Eu acho que esse prêmio e esse evento perdem bastante relevância a cada ano, né? Mas, assim, com relação ao Messi, é meio que por exclusão, né? Exato. Exclusão, porque não acho que o Haaland, né, e o Mbappé teriam condições, são melhores que o Messi. Não. Então, por exclusão, vamos de argentino de novo. E, para finalizar, Chagas, obrigado mesmo pela participação ao longo do ano, como foi 2023, agora 2024. Saúde, sucesso na vida aí. E só para você, não é futebol que eu vou perguntar. O Lewis Hamilton comentou nos bastidores que ele está sentindo saudade de ganhar uma prova. Se a gente for fazer 2 anos. Desde 2021. Desde 2021. 21 ele ganhou a última prova. Então, está numa seca danada. E, segundo sabe-se, o projeto não vai ser abandonado, né? Desde que se instituiu a asa no carro, ele não conseguiu mais vencer. Não. Então, está tendo lá um bastidor, uma conversa. O efeito solo acabou prejudicando. O efeito solo acabou, mas acabou prejudicando ele está cobrando um trabalho para voltar a vencer. Rapidamente, se você me permitir, rapidamente mesmo, está tendo uma polêmica muito em Santos, muito grande em Santos, que o município de Santos vai perder 750 milhões por ano com a aprovação da reforma tributária. Sem polemizar, sem partidarizar, sem questão de ideologia, é uma questão técnica apenas, é uma questão jurídica. Houve alegação nas redes sociais e em artigos, em jornais de grande circulação no município de Santos, que o município de Santos perderia com a reforma tributária 750 milhões de ISS. E o fundamento legal de projetar que o Santos vai perder 750 milhões é um artigo que foi revogado. A emenda constitucional 132 de 2023, que extingue totalmente em 2033 ICMS e ISS e cria o IBS definitivamente, extingue também o artigo 158. O artigo 158, que está sendo usado de base para dizer que o município de Santos perderá 750 milhões, ele vai morrer em 2033, junto com o ISS. O ISS e o ICMS, eles vão morrer lentamente de 2029 a 2033. Em 2033, nasce definitivamente o IBS. O cálculo do IBS para a repartição da receita de todos os municípios será feito numa lei complementar a ser votada no ano de 2024. E para uma questão é você ter dúvida de interpretação, outra coisa é você ver objetivamente. A lei complementar 132 de 2023, que mata o ISS, mata o ICMS e cria o IBS vai repartir receita, Estado e município, esse artigo 158 ele foi revogado expressamente no artigo 22 da disposição transitória. Portanto, um artigo que morreu, um artigo que está extinto, não pode perder, não pode gerar efeitos jurídicos e não pode servir de base para a repartição de receita entre os estados e municípios. Quanto que o município de Santos vai perder, ou vai ganhar, vai manter? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Sim. Então, preciso esperar a lei complementar,
agora em 2024 para dizer se o município de Santos vai perder ou se o município de Santos vai ganhar. E se perder, qual é esse montante? Qual é esse montante e qual vai ser o método de cálculo? Ah. Essa lei, definitivamente, essa lei complementar de 2024, ela vai decidir fato gerador, base de cálculo e alíquota. Ali nós saberemos quanto cada um vai ganhar e quanto cada um vai perder. Perfeito. Quem tiver alguma dúvida, não é uma questão de interpretação literal de um dispositivo. Não, é claro. Artigo 22 da Emenda Constitucional 132 de 2023 revoga expressamente o artigo 158. Se o artigo 158 está extinto, está revogado, está morto, não pode servir de base de cálculo para um município, para qualquer município, fazer projeções se vai ganhar, se vai perder. É uma análise que pode ser... Quer acrescentar alguma coisa, Maurício, em relação a isso? Não, eu ratifico, sim. Isso para não falar, quer dizer, o que o Chagas falou, eu sei, e que ele tem sofrido muitas críticas injustas, né, de posicionamentos assim que tem um caráter ideológico, mas que não quer se confessar ideológico, né, em relação a ser contra a reforma tributária. E para não falar de outras grandes vantagens da reforma tributária, que a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando. Pois não. Né? A história do manicômio judiciário que se tornou o país, do quanto a gente gasta mais de horas de produtividade que a gente deixa de produzir, das chamadas obrigações acessórias, quanto que você gasta para poder recolher os impostos. Exato. E tudo isso que globalmente é vantajoso para a população. Então, assim, mas interessa deixar a discussão mais restrita como uma antecipação de uma disputa eleitoral que vai ter esse ano. Né, sem um conteúdo técnico que respalde esse tipo de crítica. Então, eu ratifico o que o Chagas acabou de colocar aqui, que tem sido um assunto bastante quente aí nos ambientes políticos da cidade. Bastante consideração pertinente de ambos, tanto do Fernando como do Maurício. Antecipadamente já tem gente que já entrou no pleito eleitoral, fazendo análises, né, pessoais do seu ponto de vista e não, na verdade, análises corretas mediante o que a própria lei vai facultar para os municípios e para o país. Edu, eu vou afirmar, Verstappen vai ser campeão. Quanto que o município vai ganhar, vai perder? Eu não sei. Muito difícil de você apontar isso, né? Em relação ao ano, um ano pesado. Vamos ter um ano de eleições municipais em praticamente todo o país. Mas eu peço atenção, né? Nós da imprensa, nossos comentaristas, nós analistas, os analistas que têm competência para isso, o fazem e a gente tem que fazer a nossa parte, que é procurar ser o mais correto possível, né? Transmitindo as principais e melhores informações e com correção, para que a gente não caminhe diretamente para o lado nenhum errado, nem impondo a você nenhuma opinião para que você ouça a minha opinião como um balizador. Não, a gente vai trazer a informação, a opinião, da maneira mais correta possível, para que você possa fazer a sua análise pessoal e, na hora de votar, escolha aquilo que você achar melhor, né? Mas com correção, não por fake news e não por achismo. Uma das piores coisas que tem na vida é o achismo, porque tem gente que passa a vida inteira achando, nada constrói, mas ajuda a destruir. Então, é importante isso. Virgínia, vamos embora? Amanhã estamos de volta, amanhã já é quinta-feira, com mais um Ponto a Ponto, Rádio Estado 24 horas. O pessoal está falando, pô, Edu, tem mais informações. Tem mais informações. A Virgínia colocou na grade mais informações. Tem agora sinal verde, né? Não é da Fórmula 1, não, mas é para quem vai dirigir. Tem lá o Minuto Esporte, fala de automobilismo, esporte, todos os esportes. Tem muita coisa. O seu pet, saúde e bem-estar. É tanta informação em meio à música que você, olha, você passa o seu dia muito bem informado. Tchau, gente. Juízo. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.